E isso aqui eu quero dar muitos avisos de gatilho. Muitos avisos de gatilho. Muitos avisos de gatilho, tá? Eu vou falar de violência sexual muito pesada agora. Então, se vocês... Eu tô indo devagar, porque se vocês não se sentem confortável com extrema violência sexual, infantil, diga-se de passagem, não assiste essa próxima parte. Mas eu preciso falar do que tá acontecendo em Roraima. A gente precisa falar do que tá acontecendo em Roraima. E se você é de Roraima, você já sabe do que eu vou falar, certo? Tô dando tempo pra vocês ouvirem o que eu tô falando. Mulheres de Roraima lutam contra a violência no estado com maior taxa de estupro por habitante. Roraima registrou 726 casos de estupro em 2022. Situação alarmante mobiliza mulheres por meio de organização popular. Victoria Bentes. Vocês estão entendendo por que eu dei avisos aqui. Mas, novamente, eu não acredito que a gente não deva falar sobre esse tipo de coisa, porque nosso silêncio é muito pior. Mas vocês vão entender que a situação é calamitosa. Calamitosa. Vamos lá. Vou ler só um pouquinho aqui. Roraima ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de estupros em geral e estupros de vulnerável por habitante. De acordo com os dados do 17º Anuário de Segurança Pública, o estado teve registros de 726 casos no ano de 2022, 24,3% mais que o Acre, estado que aparece na segunda posição do estudo. Eu quero que vocês absorvam essa informação. O estado que está em segundo lugar tem 24,3% a menos. Não é que eles estão próximos. E não é coincidência ser também na região norte, tá? Não é coincidência que Roraima e o Acre são da região norte. Vocês vão entender o porquê que isso acontece. Porque a gente tem que investigar isso. Não é só uma questão que a gente tem que jogar os braços pro ar e rezar pra Deus. Só que tem uma causa. O que acontece? Essa matéria é muito interessante porque ela tá destacando as organizações que combatem esse tipo de coisa e tentam compreender esse tipo de coisa em Roraima. Nós temos o Observatório da Violência contra a Mulher em Roraima, que é um projeto encabeçado pela professora Luziane Parnaíba, da UFRR, tá? Esse observatório tem 4 eixos. O primeiro é entender violência doméstica e feminicídio. O segundo é feminização da migração e tráfico de mulheres. A terceira é violência obstétrica. E a quarta é mulheres, garimpo e meio ambiente. Ou seja, já é muito interessante porque não observa os fenômenos de forma isolada. O observatório tenta entender todos esses fenômenos da vida das mulheres em Roraima de maneira interconectada. Nós temos também uma outra organização feminista em Roraima, que é a NUMUR, Núcleo de Mulheres em Roraima. Faz parte de uma coisa chamada AMB, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras, que é a nível federal, é uma articulação de vários movimentos feministas, né? E é um coletivo feminista, assim como todos os da AMB, que são antirracistas, antipatriarcais e anticapitalistas. E isso aqui é fundamental, gente. Para nós, qualquer feminismo que não seja antirracista e anticapitalista não é um feminismo suficiente. Não é suficiente. Não responde às demandas das mulheres brasileiras. Por isso que esse tipo de movimento tem nosso irrestrito apoio. Tem que ser antipatriarcal, antirracista e anticapitalista. Tem que ser as 3 coisas. Beleza? E em Roraima, que tem essa situação calamitosa aqui, as mulheres indígenas têm um papel fundamental nessa luta. Lembrando que Roraima foi o palco do genocídio Yanomami, para vocês verem como as situações estão conectadas. Nós temos em Roraima a institucionalização da Secretaria de Movimento de Mulheres Indígenas do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, que é uma conquista de verdade assim, do movimento feminista indígena, que foi criado em 1999. E qual que é o desafio desse tipo de organização? Se a gente for analisar os dados, a maior parte dos números são de estupros de vulnerável. A Roraima tem o maior número de estupros de vulnerável por habitante. E por que em Roraima? E por que no Acre também? Por que o Acre está em segundo lugar? Por conta, principalmente, da mesma coisa que gerou o genocídio Yanomami. Garimpos ilegais. Garimpos ilegais. Esse fenômeno não é uma coincidência. Deixa eu colocar uma outra notícia aqui na tela para vocês. Feminicídio e impunidade nos garimpos ilegais de Roraima. Márcia Oliveira. Na última sexta-feira, dia 5 de agosto, a jovem estudante Jéssica Carvalho Guimarães defendeu seu trabalho de conclusão de curso na modalidade monografia no curso de História da Universidade Federal de Roraima, sob a minha orientação, da Márcia Oliveira. Intitulado Feminicídio no Estado de Roraima no contexto da pandemia de Covid-19, o TCC é resultado de intenso estudo teórico e pesquisa de campo. Nos últimos anos, o Estado de Roraima permitiu a retomada do garimpo ilegal, que tem trazido importantes prejuízos sociais em detrimento do enriquecimento ilícito de um reduzido grupo ligado ao crime organizado. A pesquisa identificou muitos conflitos internos e externos que envolvem o garimpo ilegal. As tensões se intensificaram com a pandemia de Covid, porque muitas comunidades indígenas que escolheram o distanciamento voluntário para se protegerem da contaminação do vírus foram invadidas por garimpeiros ilegais. Os povos da terra Yanomami, que vivem entre os estados do Amazônia e de Roraima, são os mais afetados por atividade ilegal. A gente falou disso
a rodo aqui quando isso aconteceu. E, novamente, eu sempre reitero isso. Um dos vídeos que eu acho mais importantes que eu já fiz no canal e um dos menos assistidos, não sei por que razão, é sobre o genocídio Yanomami. Então, todo vídeo que eu puder falar desse vídeo, eu vou falar. Eu não sei se é porque o algoritmo entrega pouco, eu não sei se é porque as pessoas não dão importância, eu não sei se é porque as pautas indígenas fazem com que as pessoas fiquem anestesiadas. Como quem diz, os indígenas já morreram todos mesmos, a gente não deve se importar. Não sei qual é a razão, mas é um vídeo que tem números muito mais baixos do que os outros. Então eu sempre vou falar sobre esse vídeo e tentar fazer com que vocês assistam esse vídeo, porque ele é muito importante. Então vamos lá, o que acontece? Deixa eu trazer uma outra notícia aqui. Para além dessa invasão e dos estupros, né, nós temos também prostituição. A gente tem um problema muito sério de prostituição, principalmente de meninas, crianças mesmo. O que acontece? Lembra quando a gente falou de trabalho escravo, gente? Da dinâmica do trabalho escravo, que é de pessoas que têm uma promessa de emprego, que geralmente são pessoas que vão até cidades do interior, que chamados gatos, né? Esses gatos vão prometer um emprego, essas pessoas são deslocadas da sua região e acabam se encontrando numa situação de dívida permanente. E por estarem longe das suas casas, não conseguem sair. A mesma coisa acontece em Roraima com a prostituição de meninas. Esses gatos vão pra lá, fazem promessa de emprego, transporte, alojamento, a mesma coisa. As meninas vão, chegam na região, se descobrem com uma imensa dívida, uma dívida que nunca é paga, que nunca consegue ser paga, e muitas viram escravas sexuais. No caso dos homens, muitos viram escravos em lavouras, ou no garimpo mesmo. No caso das meninas, muitas viram escravas sexuais. Mais uma notícia aqui. Ameaças, estupro e prostituição. Os impactos do garimpo ilegal para as mulheres. Indígenas vivem dia a dia de aflição, angústia e medos gerados pela atividade ilegal, além de contaminação por mercúrio. Aqui, ó, abre aspas. As mulheres são as mais impactadas pelo garimpo porque as violências dos invasores deixam elas depressivas, elas têm medo e ficam traumatizadas, fecha aspas. Esse estado de tristeza é resultado dos crimes sexuais, das ameaças e das perdas de parentes. A rotina dentro dos territórios indígenas vem sendo pautada na atividade ilegal, uma vez que esses impactos ditam como a vida cotidiana se dá. Abre aspas, os garimpeiros são homens, né? Eles vão atrás da riqueza e isso gera muitos conflitos. Eles não respeitam mulheres. As mulheres dentro dos garimpos estão na prostituição. Estão ali fazendo o serviço que eles querem. Não há respeito porque eles veem as mulheres como objeto que eles têm ali que serve pra eles. Então, qual que é o grande problema? Por que esses garimpeiros conseguem dominar a região? Porque eles estão armados, gente. São grupos armados que se sentem proprietários dessas mulheres. E outra coisa, isso eu nem falei do alastramento de IST nessa região. Porque o alastramento de IST é completamente descontrolado. Então, isso tudo é pra trazer pra vocês a situação calamitosa que essas pessoas aqui estão vivendo. E não é pra ser desmobilizante. Como eu já falei, nós temos em Roraima várias organizações feministas, classistas, antirracistas, anticapitalistas que lutam contra isso. Tanto pra entender o que tá acontecendo, quanto pra combater. Então, se vocês quiserem contribuir com a situação, investigarem, sempre eu vou deixar todas as fontes aqui e procurem essas organizações e fortaleçam essas organizações. As organizações de mulheres, indígenas, feministas, realmente classistas, que têm vontade de entender o que está acontecendo. Agora, saibam que o risco é imenso, tá? É imenso. Eu não vou fazer ninguém fazer algo irresponsável aqui. Quando se envolve garimpo ilegal, o risco de vida é gigantesco. O que eu tô fazendo aqui é uma denúncia. E que eu acho que a gente deve tratar com mesma seriedade esse tipo de perversidade que tá acontecendo nas regiões norte e nordeste. Porque nos acusam muito de ser sul, sudeste, muito focado nesse eixo, assim, e eu acho que é uma crítica bem válida. Até porque a estrutura toda da mídia é muito focada no sul e no sudeste, né? Sendo roraimense, concordo em tudo. O garimpo durante o governo Bolsonaro foi algo demasiadamente difundido durante os últimos 5 anos. O governador bolsonarista foi reeleito, o estado está completamente abandonado. Estou há quase 2 anos esperando ser convocado num concurso para professor de história. E ele só tava buraco com seletivos. Só tapa buraco, imagino que é isso, né? Enfim, aqui o caldo tá feio. Bolsonarismo, garimpo e políticos de extrema direita, a esquerda aqui é menos de 20%. Então, é bom eu jogar luz em cima disso, porque falta muito trabalho pra gente fazer. E as regiões do Brasil não são tratadas de maneira igual. Concordo com você, a gente precisa resistir. E eu vou tratar o que está acontecendo nessa região. A gente já falou muito de Roraima aqui no canal. Eu vou tratar essa região com muita seriedade e vou reiterar de novo. A gente não tá tratando o genocídio Yanomami com a seriedade que ele merece. O que o governo Bolsonaro fez na terra indígena Yanomami deveria entrar para a história como um verdadeiro holocausto, gente. É uma coisa, assim... É impressionante como o genocídio indígena é continuado e como
uma estrutura racista, uma estrutura genocida brasileira consegue anestesiar a população perante o que acontece com os povos indígenas. É algo que me deixa muito assustado. De verdade. E aí dizem que a gente também é punitivista por defender a prisão do Bolsonaro. Gente, eu acho prisão mínimo. Prisão é uma questão de, assim, de justiça mínima, sabe? Uma pessoa que cometeu um crime dessa gravidade, não ser presa, manda uma mensagem e contribui com o histórico de impunidade que o Brasil já tem, ó, principalmente desde da anistia, pelo menos, assim. A gente tá tentando organizar a galera do Norte e Nordeste. A questão é, a distribuição do acesso à internet é muito desigual no país. E tem uma outra coisa, por exemplo, eu sou paulistano. Eu não sei se vocês sabem, mas as redes entregam por raio. Então, por exemplo, quando eu posto um TikTok, o TikTok entrega o meu conteúdo para pessoas que são de São Paulo. Organizar a galera dos outros estados é um desafio que a gente tá tentando superar. Novamente, a gente vê a dificuldade nisso. Mas fazendo estudos a respeito da distribuição do acesso à internet e principalmente o acesso a computadores, não só a celulares, mas a computadores, é muito desigual. Se eu não me engano, eu tô falando de cabeça, tá, gente? Mas na região Nordeste, mais de 80% da população só acessa a internet por celulares. Sendo que na região Sudeste, isso é muito diferente, essa proporção. Eu não quero falar de cabeça porque eu não quero errar o número, tá? E, novamente, o Fábio, que é do Pará, ele recentemente foi recrutado pra Soberana e ele tá trazendo muito disso pra gente. Pois é, a gente consegue observar isso na prática. Os meus vídeos que mais viralizam são os que falam de São Paulo. Então eu falei da Oxo, que é uma coisa que só tem em São Paulo, viralizou. Eu falei do bairro da Liberdade, bairro de São Paulo viralizou também. Mais de 80%, não é só 80%, é mais de 80%. Na região Nordeste como um todo, as pessoas... Fábio Chocolate. As pessoas acessam a internet só por celular. É mais que a região Norte. A região Nordeste é a que tem a distribuição mais desigual. Uma outra pessoa que a gente admira muito e segue nas redes é a Bia das Makes. A Bia é manauara, se eu não me engano. Eu acho que ela é manauara. E ela fala muito de Manaus e do Amazonas, né? Eu trabalho na área de tecnologia, as análises que fazemos corroboram com os números. Pois é, eu tirei esses números Eu tirei do IBGE, mas eu tirei de uma pesquisa específica. Que é CETIC o nome? Ou só TIC, que é tipo... Tecnologia a domicílio. Foi uma coisa assim. Eu preciso ver se já saiu um novo, porque eu vi isso em 2022 e os dados eram de 2021, eu acho. O tamanho do país atrapalha a organização popular? A gente não vê muito isso corroborado na história. A gente vê, por exemplo, a Rússia, que é um país colossal, a China, que é um país colossal, e eles conseguiram organizar. A gente vê também países menores, como Cuba e a Coreia Popular e a Albânia, organizarem também. A gente não vê muito... Porque pensam, países menores também são mais fáceis de oprimir, né? Então, eu não vejo muito lógica nisso. Não vejo muito uma vantagem ou desvantagem, sabe? São desafios diferentes, exatamente. Deixa eu só ver os pics aqui. Quase que eu esqueço. Pedro Lindão, obrigado pelos R$3. Gostaria de saber se você conhece a Revolução de Granada. Não, eu sei do que você está falando, mas eu nunca estudei essa revolução. É uma das que eu tô devendo mesmo. Somos uma, obrigado pelos R$3. O chat, o Ian é um ótimo aluno e é um fofo. Assinado professor e admiradora dele. Querem fazer árabe? Façam árabe com a Isabela, tá? Somos uma. Inclusive, sempre que eu puder, eu vou divulgar o Instituto Soyuz, que é um instituto de ensino de cultura e língua marxista-leninista. E aí, eu estou fazendo árabe com uma professora do Soyuz e ela me bota pra ficar lendo frase revolucionária em árabe. Beijo pra vocês, gente. A gente se vê na quinta-feira.